Quando o senhor falou que a geopolítica não vai tratar necessariamente de países, né? Isso. De nações ou pessoas, né? Uhum. E aí depois você dá toda uma explicação para a gente em relação ao capitalismo que potencializou a China nesses 40 anos, então a China se preparou economicamente. O próximo passo que está ocorrendo agora é se preparar militarmente, né? Exatamente. Então, economicamente, a China já é uma realidade, não vai crescer mais como crescia antes também, porque o PIB já é imenso, né? Exato. É, e a Rússia, muitos acreditavam que a Rússia já não era mais a mãe Rússia, né? Não era uma potência, né? E aí tem esse conflito na Ucrânia, por mais que toda a ajuda do Ocidente ali, a Rússia está se mantendo, e não só isso, está se aproximando ali mais, né, daqueles conflitos ali no Oriente Médio, teve participação na Isso. Síria, né? Então, esse bloco agora, onde você tem uma China economicamente muito forte, né? Você tem a Rússia, com todo o histórico que a Rússia tem, você tem China, você tem Irã, que Uhum. o Irã não vai ter tanta força, né, quanto esses, mas também tem uma relevância, né? Tem. Então, esse bloco, né, é a ameaça que vai derrubar o Ocidente. Aí muita gente fala em nova ordem mundial, essas questões. Como é que o senhor vislumbra isso aí, né? Uhum. Daqui para frente? Olha, primeiro assim, nós temos que pensar uma coisa. A maior parte das pessoas tem a lealdade com dinheiro, esses caras, né? Ele não está preocupado com países propriamente, ele está preocupado com o fluxo do capital, a concentração e a distribuição dentro de critérios que eles considerem adequados. Para isso, eles precisam, então, ter um inimigo, ter uma situação de caos para poder reimplantar a ordem, né? Dentro desse raciocínio, você pode também visualizar e perceber que somente a concentração de poder gera aquilo que eles mais precisam. E aí vem essa história da nova ordem mundial. Bom, como funciona essa questão? Eu não digo que o Ocidente propriamente talvez venha a ser derrotado, escravizado, mas que haverá um mundo multipolar, isso é garantido, Glauber. Veja, o BRICS começou, na verdade não tinha o S, era Brasil, Rússia, Índia e Isso. China. Depois acrescentaram o S Ah, de South Africa, né, África do Sul. E agora é BRICS mais 5. Entraram os árabes. A Arábia Saudita sempre foi um aliado dos Estados Unidos. Nós tínhamos o petrodólar. Quando acabou a vinculação do dólar com o ouro na década de 70, para que ele ficasse ancorado em algo, se criou o petrodólar. Os árabes só vendiam petróleo em em dólar. dólar. Em troca, os Estados Unidos ajudavam, protegia, etc. Ora, na hora que você vê a Arábia Saudita, né, e outros países árabes se juntando ao Irã e migrando para o BRICS, mais 5, você começa a questionar até que ponto essa aliança continua, a aliança com o Ocidente. E nesse momento, você pensa assim, cara, será que os árabes avaliaram o que estão fazendo? Claro que sim. Sim. Eles sentiram o vento mudando de direção e estão se antecipando a isso. Então, essa questão do Ocidente, se você parar para olhar, Glauber, o que nós tivemos nos últimos anos? Uma disparada da dívida do governo dos Estados Unidos, que disparou para 34 trilhões de dólares de endividamento, para um PIB em torno de 28 trilhões, ou seja, ultrapassando o próprio PIB. Nós temos a emissão de dinheiro sem lastro que gerou inflação nos Estados Unidos. Nós temos agora nos Estados Unidos uma provável estagflação, estagnação com inflação. Quando você começa a olhar esse contexto num ano eleitoral, onde o presidente Biden está numa sinuca de bico, qual é a sinuca? Por exemplo, no Oriente Médio, ele precisa defender o seu aliado Israel, mas ele não pode descontentar a esquerda dos Estados Unidos, que é contra Israel. Nós tivemos agora as manifestações nas universidades americanas, todas elas contrárias a Israel. Como é que a esquerda cresceu assim nos Estados Unidos? Como é que ela se tornou tão forte nas universidades? E universidades de prestígio. Então o Biden hoje ele tem uma situação muito difícil, porque ele precisa apoiar Israel por um lado, mas não pode descontentar o eleitorado. Então quando você começa a olhar, você começa a ver que não é uma questão praticamente de países, mas de grupos com interesses antagônicos. Por exemplo,
A Rússia sofreu sanções econômicas e vai crescer esse ano 3,2%, 3,6%. Mais do que os Estados Unidos e o Brasil. Quem apoiou a Rússia economicamente? Quem continuou comprando os seus produtos? Você vai dizer assim, foi a China. Mas a China consumiu tudo? Não, foi feito um triângulo. A Rússia vendia para a China e Índia, que revendia para a Europa. E a Europa dizia, não, eu não estou contrariando as sanções. Sim. Eu estou comprando da China, Sim. da Índia. Mas o produto é russo. Isso foi fartamente documentado, né? Quando você eleva o custo da energia na Europa, porque os produtos russos eram baratos e agora fazem um atravessador, você onera a economia europeia. A Alemanha está com sérios problemas econômicos. A Europa praticamente não vai crescer a zona do euro, né? E aí você olha esse mapa e fala assim, quem está favorecendo quem? Porque seria impossível a Rússia fazer esse contorno, a China, se não houvesse uma estrutura de fluxo de capital por trás disso. Então, quando você olha tudo do ponto de vista dos ismos, capitalismo, socialismo, etc., quando você olha do ponto de vista de fulano, a Biden contra Putin, o jogo é muito mais profundo. Eu vou dar um exemplo a vocês que viram. Nós tivemos um filme Oppenheimer, muito, muito visto no cinema, né? E tem um momento em que o almirante Strauss, durante a narrativa do filme, diz assim, o poder opera nas sombras. Quem tem poder não aparece na televisão. Por quê? Porque se eu precisar sacrificar alguém, eu sacrifico aquele que é conhecido. E não importa quem está à frente, porque sempre eu aposto nos 2 cavalos. E o que ganhar é meu. Então, essa questão hoje precisa ser olhada mais, de uma forma mais profunda, sobre grupos de interesse econômico e menos sobre a questão de países, blocos, etc. Inclusive porque nós estamos tendo uma fragmentação da unidade, inclusive na Europa. A Hungria, o Orbán, não fala a mesma língua do Macron, que não fala a mesma língua, muitas vezes, do Reino Unido. Então, há uma fragmentação por conta de interesses econômicos. Como a Europa vai se dissociar economicamente da Ásia? Os Estados Unidos têm procurado se dissociar economicamente da China e está muito difícil. Por quê? Porque a economia é toda entrelaçada. Vou dar mais um exemplo sobre isso. A maioria das universidades dos Estados Unidos e da Europa coopera com empresas chinesas que atendem o exército chinês. Isso está muito bem documentado fartamente. Por que universidades dos Estados Unidos e da Europa transferem tecnologia para empresas chinesas de dupla utilização? Ou seja, aquela tecnologia pode ser civil ou militar. Porque há muitos interesses funcionando em torno disso. Quem acompanhou os escândalos, né, que houveram de espionagem, sabem que os chineses construíram a sua potência militar suplantando um gap tecnológico, que eles estavam muito atrasados, roubando conhecimentos tecnológicos do Ocidente. Mas será que o Ocidente, CIA, FBI, tantas agências de inteligência não viram nada? Vou dar mais um exemplo, Glauber. Nós sabemos que um balão chinês sobreviveu aos Estados Unidos durante 1 semana e depois foi derrubado. 1 semana depois de ele passar por todos os Estados Unidos, é que acharam ele. Se os Estados Unidos têm satélites que podem encontrar coisas muito menores. Então, essa questão, se você olhar hoje o que está acontecendo no Pentágono, por exemplo, a política de diversidade, equidade e inclusão, suplantando as promoções por mérito, isso é um estudo que o Congresso dos Estados Unidos, inclusive, está questionando, nós começamos a ver que a agenda é muito mais profunda. E aqueles que nos ouvem pensam assim, no que isso vai afetar a minha vida? Ora, um conflito que possa vir a acontecer afeta a economia. Afetando a economia, vai afetar o pão nosso de cada dia. E aí é nessa que volta na mesma história dos grupos capitalistas, dos fundos, que vão aproveitar a baixa ali dos ativos e vão ficar ainda mais forte. A ideia é por aí? Lembra daquele ditado assim, quem desdenha quer comprar? Sim. Né? Então, assim, quando eles começam a desvalorizar os ativos, é porque eles pretendem comprar. Por exemplo, o Bill Gates hoje é um dos maiores compradores de terras nos Estados Unidos. O BlackRock está comprando vários imóveis nos Estados Unidos. Por quê? Você quer ver um outro exemplo?
Mark Zuckerberg, ele vendeu a maior parte das ações que ele tinha da sua própria empresa. Hoje ele tem 12% ou 14%. Por que você vende ações da sua empresa quando ela é altamente lucrativa? As big techs, né, as empresas de redes sociais, altamente lucrativas. Por que você vende? Só se você tiver no seu horizonte, ao olhar mais à frente, você tem uma perspectiva diferente do sucesso que foi para trás. Sim. Então eu sempre digo no canal uma coisa, Glauber. Você quer saber o que vai acontecer? Verifique o que as pessoas que têm dinheiro e poder e informação estão fazendo. Se o cara que tem dinheiro, tem poder, tem informação, começa a fazer algo, é simples. É só acompanhá-lo. Se ele está comprando, você pode comprar. Se ele está vendendo, é melhor vender. Né? Observe o que cada um deles faz. Não existe coincidência no mercado. Ele tem informação privilegiada, ele tem inside information, informações de dentro. Se ele saiu vendendo as suas ações, e não foi só ele, o Bezos também vendeu as ações da empresa dele, é porque eles estão olhando à frente algo que pode acontecer e prejudicá-los. E a ideia das terras, não necessariamente porque as terras estão baratas, né? É porque eles estão realocando, porque esse ativo da empresa, a ação da empresa tende a, no futuro, ter uma crise e se desvalorizar. Observa, por exemplo, a Tesla, os carros elétricos, né? Sim. Nós estamos tendo agora uma superprodução de carros elétricos, né? As empresas chinesas deixando carros elétricos na Europa e Estados Unidos por um preço baixíssimo. Eu estava lendo outro dia um artigo que tem carros elétricos na Suécia que ficam no porto quase um ano, de tanto carro que tem que eles não conseguem comprar. E aí a Tesla teve um monte de problemas e a desvalorização das suas ações. Veja bem, Glauber, muito da economia é especulação de ações. E um fato pode mudar tudo. Eu vou dar um exemplo. Você que nos ouve ver vai compreender também isso com facilidade. Imagina que você era dono de uma fábrica de disco de vinil, Glauber. Na década de 70, né? Os discos eram todos de vinil. E você estava ficando rico, vendendo disco de vinil para as gravadoras gravarem, etc. De repente apareceu uma tecnologia que mudou tudo, que foi o CD e depois o DVD. Então, quem analisava o seu negócio com o olhar no presente, lá, dizia assim, cara, o Glauber vai ficar cada dia mais rico com disco de vinil. Mas quem percebia a tecnologia que viria, que era o CD, ia dizer assim, o Glauber vai quebrar. Que vai vir um CD e a fábrica dele de disco de vinil não vai valer nada. Então, quando nós olhamos do ponto de vista geopolítico e estratégico o mundo, a pergunta é, como será o mundo daqui a 3, 4, 5, 10 anos? A resposta a essa pergunta, Glauber, leva você a analisar o que o Zuckerberg está fazendo. Por que ele está vendendo as ações da empresa dele? O que ele está visualizando em relação à tecnologia? O que o Bill Gates está visualizando de comprar terras baratas? Ok, mas por quê? Por que ele não compra outra coisa? Por que ele não investe em alguma outra coisa? Então, ao ver o movimento desses caras, nós começamos a visualizar o que eles esperam para o futuro. E é mais fácil, ao analisar isso, você conceber o cenário futuro. Então, mano, volta. É dica comprar terra nos Estados Unidos, né? Já vou começar a pesquisar amanhã, né? Vender aqui no Brasil, né? Vender o que eu não tenho e comprar lá.